A paz do Senhor Jesus para todos vocês que me acompanham, que estão aí comigo, nos acompanhando em nossos vídeos, em nossas lives. Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe o teu casamento. E hoje, mais uma vez, nós vamos falar um pouco sobre casamento, né? Nós vamos falar sobre quando o medo, ele toma o lugar da verdade no casamento. Você já parou para refletir sobre isso? Em algum momento você já teve medo de ser transparente no seu casamento? Em algum momento você já escondeu algo por receio de ser mal interpretado? Em algum momento você já sentiu esse medo? Pois é, hoje nós vamos aprender um pouquinho com a história de Isaac e Rebeca. Nós vamos ver o quanto essa verdade é essencial no amor conjugal. E nós vamos falar sobre isso trazendo para dentro do relacionamento, para dentro do casamento. Nós vamos falar sobre esse assunto, nós vamos explorar um pouquinho sobre isso, o quanto é importante nós entendermos as questões do medo e às vezes como isso pode afetar a verdade, a confiança no relacionamento conjugal e como a Bíblia nos ensina a sermos transparentes, a termos mais segurança no amor. Então é necessário que nós venhamos ter essa transparência, que nós venhamos entender isso com clareza, certo? Então vamos lá para mais uma live. Convida mais alguém, para um pouquinho aí, convida mais pessoas para estar aqui com a gente, para poder compartilhe com mais pessoas, para poder serem edificados também, e que você também seja um instrumento na vida dessas pessoas, tá bom? Então compartilha com mais gente essa live e nós vamos aqui dar continuidade, porque hoje o assunto é muito bom, vamos falar um pouco sobre isso. Nós vemos aqui na palavra do Senhor em Gênesis capítulo 26, e eu quero frisar a parte 26, verso 8 e o verso 9, que diz assim: E aconteceu que, como ele estava ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: Eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, dissestes, é minha irmã? E disse-lhe Isaque: Por que eu dizia, para que eu porventura não morra por causa dela? Nós vemos aqui uma história onde ela tem repetições. Por que ela tem repetições? Nós vemos aqui essa história que estava tendo uma seca, e então Isaque se muda. Isaque, ele sai da onde ele estava e vai para a terra de Gerar. E lá era assim, se de repente a esposa, naquela época era assim, né? Se de repente a esposa ali da pessoa, a mulher, né? Ela fosse formosa, ela fosse bonita, e mesmo que ela fosse casada, eles matavam o marido para poder ficar com a esposa, para poder ter esse domínio sobre a esposa. E aí então nós vemos que aqui teve essa seca, Isaque muda para esse lugar, e o temor, né? O temor de ser morto. E nós vemos um pouquinho antes que o pai de Isaque, Abraão, ele também cometeu o mesmo erro. Ele também foi para um lugar onde não era o lugar que Deus queria que fosse. Ele foi e lá ele também aconteceu a mesma coisa. E por medo de ser morto, ele então comete o mesmo erro de Isaque. Ele acaba dizendo que sua esposa é a sua irmã. E nós vemos aqui o quanto essas repetições, por causa do medo, eles acabam atingindo, de uma certa forma, o relacionamento. Então, nós vemos que a transparência no casamento, ela precisa ser efetiva, ela precisa ser certa. Nós não podemos ter nada escondido, nós não podemos ter
esse olhar, se deixar que o medo nos faça enganar, assim, esconder, né? E nós vemos aqui então nessa história que, trazendo assim para dentro do casamento, nós vemos o quê? O mesmo padrão, né, de Abraão, Isaac comete. Então esses padrões familiares, eles acabam repetindo, né? Ele acaba tendo essa repetição. E a Rebeca, ela é a sua esposa, porém, ele mente por medo de morrer. E aí nós vamos ver aqui na aplicação dentro do casamento. Quando o medo domina, a verdade ela se esconde. Então, quando o medo ele está mais forte, a gente tem aquele receio, aquele medo, então aí a gente, ao invés de falar uma verdade, a gente guarda ela, a gente esconde ela e não mostra, não fala, não traz à tona. E alguns medos que alguns casais enfrentam são ao medo da rejeição, de ser rejeitados, né? Talvez de falar ali a verdade, o cônjuge o rejeitar. Um medo de um julgamento, medo de perder o casamento por conta disso, ou então o medo de gerar um conflito. Então, esses medos, eles acabam entrando no casamento e ele acaba atrapalhando o casamento. Porque então esconde a verdade. E nós precisamos entender que isso não pode acontecer dentro do casamento. Mas isso é tão normal, é uma simples mentirinha. É algo muito sutil. E aí você acaba omitindo, escondendo dentro de você, falando, às vezes fala só um pouquinho, sabe? Meias verdades. Ou então você silencia. E aí se instala uma preocupação no casamento. Aí nós não podemos deixar isso acontecer. Então nós vemos que quando o medo domina, a verdade se esconde. E por medo aqui, Isaac não falou a verdade. Por esse medo de ser morto, Isaac guardou para si, Isaac escondeu. Só que nós vamos ver que a verdade, gente, a verdade sempre aparece. A verdade sempre aparece. Por isso que é importante a nossa transparência dentro do casamento. Porque de alguma forma, de algum momento, de algum jeito, a verdade vai aparecer. Então é muito importante que nós dentro do casamento, nós não venhamos ter medo de falarmos a verdade. Mesmo que a gente enfrenta, que em algum momento você tenha corre o risco de uma rejeição, de um julgamento, de uma perca ou de um conflito, mas não deixe de falar a verdade. Não deixe de falar a verdade, seja verdadeiro, porque dentro do casamento, o casamento não tolera isso. Chega um momento que a verdade ela sempre aparece. Ela sempre, de algum jeito ou de outro, ela vai aparecer. E então nós vemos que Abimeleque, quando ele vai na janela e ele se depara com aquela situação, ele percebe que aquilo ali era um casal. E então ele olha para essa situação, chama ali Isaac e diz para Isaac, por que você fez isso? Por que você fez isso? E então Isaac fala para ele, se eu falasse eu iria morrer, né? Então eu acabei ficando guardando, mas aí naquele momento a verdade apareceu. Porque daí Abimeleque acabou vendo da janela os dois trocando carícias e ali acabou que mostrando, né? Acabou aparecendo, porque não fica oculto. Nós vemos muitos casais guardando muitas coisas, escondendo muitas coisas e às vezes até por padrões de famílias e às vezes padrões que nós vamos falar no próximo tópico, padrões tóxicos, sabe? Padrões tóxicos e esses padrões, eles precisam ser quebrados. Eles precisam ser quebrados, porque são padrões que prejudicam o seu relacionamento, são padrões que prejudicam o seu casamento. Então você precisa identificar esses padrões e conseguir mudar, conseguir quebrar esse padrão, certo? Então nós vemos o quê? A verdade, ela sempre aparece. A mentira no casamento, ele desgasta a confiança.
A mentira no casamento, ele afeta emocionalmente os cônjuges, sabe? Mentir, quebrar aliança, sabe? Mentir desgasta a confiança, desgasta o relacionamento e traz uma insegurança muito grande. Quando você começa a deixar que a mentira, ela venha dominar, sabe? Quando você esconde, por causa, né, desse medo, você se esconde, você não fala. Então essa mentira, ela vai desgastando o seu casamento. Ela vai desgastando a confiança, desgastando emocionalmente os cônjuges. Porque nós não conseguimos, gente, nós somos seres humanos e nós não conseguimos levar por muito tempo. Uma hora a verdade aparece. E nós precisamos entender isso, porque esconder desgasta. Esconder desgasta. Te deixa ruim, te deixa para baixo. Você não consegue confiar, você não consegue acreditar. E isso é muito ruim. Então, não permita isso, que o medo te faça esconder. Seja qual for a consequência desse ato ou disso que está acontecendo, se puder evitar, evite. Mas entenda que uma hora a verdade irá aparecer. Por isso que o casamento, ele não consegue, o medo não pode. Ele não pode te fazer a esconder, ele não pode te fazer tomar o lugar da verdade. A verdade precisa sempre, ela sempre vai achar uma maneira de aparecer. Por isso que nós precisamos ter transparência dentro do nosso casamento. Ser transparente, sabe? Ser transparente, porque a transparência também traz segurança. A transparência traz segurança, então nós precisamos saber disso. Nós precisamos compreender isso, que a transparência, ela nos deixa mais seguros. E nós vamos ver aqui que sobre os padrões familiares. Nós vemos que Abraão agiu daquela maneira e Isaac repete o mesmo erro. Como muitas vezes os padrões vêm de traumas, hábitos familiares que moldam o nosso comportamento conjugal, sabe? Às vezes, a implicância que a mãe tinha, a maneira de buscar ali, a maneira que o pai tratava a sua mãe ou sua mãe tratava seu pai, e aí você acaba no seu casamento repetindo da mesma maneira, da mesma forma. Então, o que isso vai gerando? Conflitos. Isso vai fazendo com que você repita o mesmo padrão tóxicos, os mesmos padrões familiares que são tóxicos, e vai infectar o seu casamento. Não vai trazer segurança, não vai trazer tranquilidade, não vai trazer paz. É por esse motivo que nós precisamos entender, identificar esses padrões repetitivos. Sabe, aonde você olha para o casamento dos seus pais e começa a entender, olhar para o casamento deles e olhar para o seu casamento, sabe? E olhando, fazendo essa análise, fazendo essa reflexão, você consegue identificar o que é que eu estou trazendo que era dos meus pais, eu estou trazendo para a minha casa, para o meu relacionamento. Você percebe que Isaac, ele repetiu o mesmo erro de Abraão. Ele repetiu o mesmo erro, ele cometeu a mesma infração ali. O Senhor falou para eles: olha, não faça isso. Mesmo assim, por acabarem fazendo aquilo que parecia bem aos seus olhos, eles acabaram fazendo, acabaram agindo, e então acabou tendo a mesma repetição. Então você percebe o quanto é difícil quando como fica os hábitos familiares, coisas que parecem que não tem sentido, que não tem nada a ver, mas que prejudica o seu relacionamento, que prejudica o seu casamento. Teve momentos que no início do meu casamento, eu até acabei fazendo algumas coisas que para mim eram simples, para mim não tinham problemas, mas aquilo estava gerando conflitos dentro da minha casa. E para mim era natural, normal, porque eu estava no ambiente ali dos meus pais, eu entendia daquela maneira, mas dentro do meu casamento aquilo não se encaixava. Aquilo não estava indo bem, aquilo não estava fluindo bem. Então até que eu entendi, eu precisei mudar o meu comportamento. Eu precisei mudar as minhas atitudes.
Assim também como o meu esposo. Na família dele, ele vem de uma família, ele teve uma vivência, ele teve momentos ali com os pais e a família. Então ele vem trazendo, e dentro do nosso casamento, nós olhamos que aquilo não podia continuar. Nós precisamos, alguns hábitos, algumas maneiras de falar ou de agir, de se pronunciar, e para nós era normal. Mas quando na verdade estava ferindo, né, prejudicando o nosso casamento. Aí, quando nós entendemos isso, quando as coisas ficaram claras aos nossos olhos, aí então a gente começou a mudar o nosso comportamento. Por isso que é importante o autoconhecimento, para que você tenha essa cura interior. Porque às vezes você está trazendo para dentro do seu casamento padrões tóxicos familiares. Então, olha para isso, se atente para isso, busque sobre autoconhecimento, busque por essa cura emocional, porque talvez você está repetindo esses padrões, está repetindo os mesmos comportamentos que os seus pais cometeram, e aí você está trazendo para dentro da sua família esse comportamento. Então, é importante que nós venhamos entender isso, que nós venhamos identificar isso. É importante, nós precisamos reconhecer que nós precisamos melhorar, que nós precisamos mudar. Por quê? Porque tem coisas que nós achamos que está tudo bem. Não é verdade? Tem coisas que você aprendeu a ser assim. Mas quando a gente olha para nós e começamos a mudar isso, a entender isso, as coisas começam a ser diferentes na nossa vida. Então, assim, casamento é lugar de segurança e não de ameaça. Casamento é lugar de você se sentir seguro e não ameaçado. Então, o casamento ele deve ser um ambiente para que você possa ser quem você é, sem medo. Sem medo. Por quê? Porque, na verdade, uma hora a verdade vai surgir. Uma hora a verdade vai aparecer. E a verdade, ela constrói, mesmo que doa no início. Mesmo que no início tá difícil, é complicado você ser você mesmo, você reconhecer quem você é, agir sem medo, mas quando você começa entrou num casamento e você começa a ser superficial ou querer ser igual a uma outra pessoa, vai chegar um momento que você não vai conseguir sustentar essa mentira. Então, dentro do casamento, ele precisa ter essa transparência. Dentro do casamento é necessário que você seja quem você é. É necessário ser você mesma. É por isso que é necessário que você busque autoconhecimento, de saber quem é você, como que você a maneira como você se olha, o jeito como você se vê, como você pode melhorar, o que você pode fazer para que venha ter essa melhora, mas não querendo, tendo medo de mostrar as suas atitudes ali e acabando escondendo. Então, seja transparente dentro do seu casamento. Não finja ser quem você não é. Não queira ser quem você não é de fato. Mas seja você mesma, seja dentro do casamento, é preciso estabelecer essa confiança, é preciso construir essa verdade. Por quê? Porque então você vai ter mais segurança, você vai ser mais protegido o seu casamento. Entende? E entendemos algo nesse contexto que dentro do casamento nós somos diferentes. Nós somos diferentes e tá tudo bem. Ser diferente tá tudo bem. O que nós precisamos é nos ajustar. O que nós precisamos é entender que eu tenho o meu jeito, mas o meu cônjuge tem outro jeito. Só que eu entendendo isso e eu compreendendo que as diferenças, eu preciso aceitar as diferenças, eu preciso amá-lo da maneira que ele é e não como eu quero tornar ele, entende? Eu não quero poder mudar, eu não preciso fazer isso, mas eu preciso entender que ele é daquela maneira, que ele age daquele jeito, e a pessoa que está agindo daquela maneira, se for um padrão, mudar esse comportamento, mudar essas atitudes.
para que você então venha ter mais esclarecimento, para que você viva em paz, para que você não tenha o medo, que esse medo não venha esconder quem realmente você é dentro do casamento. Isso é muito importante. Gente, casamento é maravilhoso. O que nós precisamos é entender as diferenças. O que nós precisamos é compreender que olhar para o outro, amá-lo, respeitá-lo, sabe? É isso que nós precisamos. Só que nós vemos também que o inimigo está atingindo muitos lares. E o que ele quer muito é destruir o seu casamento. Então, seja transparente, sabe? Mesmo que doa, mas fale a verdade. Se você está escondendo algo por muito tempo do seu cônjuge, chegue para ele e converse com ele. Traz para ele ou ela, traz para o seu cônjuge a verdade. A verdade, o porquê disso, daquilo, mas com sabedoria, com prudência, sabe? Mas seja transparente. Não seja fingido, não seja algo que você não é, mas seja quem realmente você é, seja transparente. Fale a verdade. Não haja com mentiras, porque as mentiras, elas não pertencem ao Senhor. As mentiras não são de Deus e nós precisamos viver em verdade. Nós precisamos viver em verdade, nós precisamos saber viver em verdade, nós precisamos estar atentos a essas verdades, porque se o medo dominar, as verdades elas vão se esconder. Então, só que uma hora elas vão aparecer e depois tem as consequências de tudo isso. Então, o que nós entendemos sobre o medo? O medo, gente, ele é um mecanismo de defesa. O medo, nós temos esse mecanismo de defesa no nosso cérebro. Então, o que acontece? Ele aparece como, ele logo para se defender, ele vem com uma mentira, com uma negação ou uma fuga. Então, para que você consiga se escapar daquela situação, você mente. Ou você fala uma meia verdade. Mas para poder medo de encarar a realidade, então você fica escondendo. Então, o que nós precisamos? Ter um diálogo honesto. Nós precisamos ter um diálogo honesto. Por que ter esse diálogo honesto? Porque isso que vai te libertar, sabe? Tirar essa prisão, te tirar desse medo que te aprisiona. Porque o medo, ele ativa o mecanismo de defesa. Então, ele vem como uma mentira, uma negação ou mesmo uma fuga. E nós precisamos ver isso. E muitas das vezes o papel inconsciente familiar, a gente acaba repetindo. Você nem para ver que isso é inconsciente. E aí quando você para pensar, você está escondendo a verdade, você não está sendo sincero. Então nós precisamos nós precisamos falar a verdade, porque aqui, como essa história, a verdade apareceu. A verdade apareceu. E é interessante que Abimeleque viu. Então, em algum momento, a verdade apareceu. E você quer saber? Gente, quando nós escondemos, quando nós temos medo, nós nos afastamos do nosso cônjuge. Quando nós estamos com esse medo ou algo escondido, a gente se afasta. A gente se afasta por quê? Porque a gente está escondendo algo. Estamos escondendo a realidade, a verdade. E por você estar escondendo isso, trazendo essa mentira, então você acaba se afastando do seu cônjuge. Você acaba se afastando. E esse afastamento não é bom. Esse afastamento não é nada bom. Nós precisamos ter coragem para enfrentar e falar a verdade, certo? Eu quero fazer 3 perguntas para sua reflexão. Olha, existe algo? Pergunte para você mesmo. Existe algo que eu tenho escondido do meu cônjuge? Qual medo, segunda pergunta, qual medo está me impedindo de ser verdadeiro? A terceira pergunta, estamos construindo um ambiente seguro para falar a verdade?
Será que nós estamos construindo esse ambiente seguro para que nós venhamos ter essa segurança e conseguir falar a verdade? Isso também é muito importante. Então, fazendo essas 3 perguntas reflexivas, você vai trazer, então, no seu entendimento: eu estou escondendo algo? Eu estou sendo transparente com o meu esposo ou com minha esposa? Será que eu estou escondendo algo? Qual medo que está me impedindo de ser verdadeiro? Que medo é esse que está me impedindo de ser verdadeiro? Tudo isso, gente, faz com que nós venhamos a ter uma vida mais plena, mais leve, mais sincera, mais verdadeira. E nós precisamos ser assim. Nós precisamos ser dessa maneira. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós necessitamos. Por quê? Porque casamento é lugar de segurança e não de ameaça. Então, nós vemos essas 3 perguntas. E eu quero trazer aqui 3 versículos. 3 versículos. Olha, João 8,32 vai nos dizer: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, é a verdade que liberta. É a verdade que te liberta. Mas nós precisamos conhecer essa verdade. Nós precisamos entender, identificar essa verdade, sermos sinceros. Em Efésios 4:25 também está assim: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Quer conferir comigo? Efésios 4:25. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Tá vendo? Precisamos ser verdadeiros com o nosso próximo, principalmente quando se trata no relacionamento, certo? Provérbios 12:22. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu prazer. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que praticam a verdade são o seu prazer. Tá vendo? Que nós precisamos falar a verdade, mesmo que no início doa. Nós precisamos falar a verdade. Será que você tem falado a verdade? Será que você tem sido transparente no seu relacionamento? Será que você tem construído um ambiente seguro no seu casamento? Será que você tem construído essa segurança para que você consiga ser verdadeiro dentro do seu relacionamento? Se não, meu querido, se não, minha querida, vamos trazer isso. Vamos conversar, vamos trazer, trazer uma conversa, abrir o nosso coração, conversar mais abertamente, falar de maneiras sábias e sinceras aquilo que nós estamos sentindo, sentindo, não trazendo ali a verdade como para trazer uma segurança dentro do nosso casamento. Às vezes essas mentiras, elas podem estar te beneficiando por pouco tempo. Talvez essas mentiras, elas podem estar te beneficiando por pouco tempo. Então, fale a verdade. Tenha uma conversa honesta, seja verdadeiro. Abra o seu coração, principalmente para o seu cônjuge. Deixe padrões de família que são repetitivos, aí você está percebendo que você está repetindo. Mude esse padrão. Tente mudar isso. Traz isso para o seu consciente. O que é que eu estou trazendo para dentro do meu casamento, para dentro da minha família? O que é que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? Como é que eu estou agindo? Será que eu estou repetindo também? Então, tudo isso vai fazer com que você venha refletir e assim você tenha um casamento saudável. Assim você tenha uma família saudável. E é isso que nós precisamos, ser transparentes e ter um bom relacionamento dentro de casa. É isso que nós precisamos, é sermos novas criaturas. Nós somos cristãos, servos de Deus. Então nós precisamos ser verdadeiros. Por quê? Porque o Senhor, Ele não aceita os lábios mentirosos. A mentira não vem de Deus. A mentira não vem do Senhor.
que nós possamos colocar isso em prática, porque casamentos fortes não se constroem com aparências. Casamentos fortes, ela se constrói com a verdade, mesmo quando nessa verdade está exigindo coragem. Eu vou repetir essa frase. Casamentos fortes não se constrói com aparências, mas com a verdade, mesmo que essa verdade exige coragem. Certo? Mesmo que essa verdade exige coragem. Queridos, eu quero fazer uma oração por você. E que o Senhor venha te abençoar e te ajudar a ser verdadeiro dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. E eu quero fazer essa oração para abençoar o seu casamento, para abençoar a sua família, certo? Amado Senhor, nesse momento eu oro e eu quero, papai, lhe pedir em favor desse lar, dessa família, desse casal que me ouve, Senhor. Eu quero pedir ao Senhor que se houver verdades que estão ocultas, sabe? Senhor, se nesse casamento tem medos que estão trazendo mentiras, que estão trazendo fugas, Senhor, que se esses medos estão afetando o casamento, eu quero pedir ao Senhor para que o Senhor venha libertá-los, venha abençoar esse casal. Senhor, vai repreendendo todas as setas inflamadas do inimigo contra essa família, contra esse casal, Senhor. Senhor, venha fortalecer essa união, venha fortalecer esse relacionamento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que nesse relacionamento venha ter mais transparência, que nesse relacionamento o medo não venha dominar, mas que o medo, Senhor, venha ser quebrado. Senhor, que esse casal possa ser cheio do teu poder, venham ser cheios de sabedoria, venham ter liberdade, venham criar, construir um ambiente seguro, para que possam, Senhor, assim, um falar com o outro, ser sincero, Senhor, para que venha haver mudanças dentro desse casamento. Amado Deus, se houve palavras, se houve repetições, se houve, Senhor, padrões repetitivos que está destruindo este lar, que está destruindo esse casamento, eu oro agora, pedindo ao Senhor para que venha abençoar este casamento, para que venha repreender, Senhor, esse mal que vem acompanhando, Senhor, para que o Senhor venha intervir, para que o Senhor venha proteger, para que o Senhor venha abençoar, Senhor, e que o Senhor possa fortalecer esse vínculo, Pai, esse vínculo conjugal, essa harmonia, essa comunhão, essa comunicação certa, Senhor, a maneira certa de se comunicar, traz sabedoria para que um não venha ferir o outro, mas que um possa ouvir atentamente, ouvir da melhor maneira, para que o outro o conheça, para que o outro esteja aberto, Senhor, para que assim nós venhamos criar um ambiente seguro dentro do nosso casamento. Amado Deus, aonde o inimigo está agindo dentro dos lares, nós repreendemos nesse momento em nome de Jesus, e que o Senhor venha abençoar esta casa, venha abençoar este casamento, este relacionamento, em nome de Jesus, que haja paz, que haja alegria, que esse casal possa desfrutar do amor do Senhor nesse casamento, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo mal mesmo, palavras, seja o que for que foi lançado sobre o seu casamento, que ele possa ser desfeito em nome de Jesus, e que a sua vida venha a ser próspera, venha a ser abençoada, que o seu casamento venha a ser uma bênção em nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu casamento, Deus abençoe a tua família, certo? Descanse no Senhor, tá bom? Eu quero aqui agradecê-los por ter estado comigo aqui até o final. E quero pedir que o Senhor continue te abençoando sempre,
tá? Compartilhe essa live, esse vídeo para mais pessoas. Se você ainda não se inscreveu ou não me seguiu no Instagram, no YouTube, me segue para que essas mensagens venham ser transmitidas para mais pessoas, tá bom? Deus em Cristo te abençoe, fiquem todos na paz do Senhor e na quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, estaremos aqui novamente. Deus te abençoe.